Abdon Porte nasceu no distrito de Durazno, na cidade chamada Libertad, onde, aliás, começou a jogar futebol no Libertad, em equipes menores. Mas quando foi para Montevidéu, no começo do século XX, por volta de 1911, ele foi jogar naquele time que ele amava muito. O Nacional de Montevidéu era tudo o que ele queria. Ele tinha uma raça, um destemor, uma vontade de ser jogador e jogar pelo Nacional que fazia com que ele se superasse. Mesmo não sendo um jogador brilhante, ele ganhou a primeira posição de zagueiro, depois de volante, ganhou o apelido de El Índio, a maneira como ele corria, lutava, se matava, não tinha tempo ruim para ele. Ele amava jogar pelo Nacional. Ganhou muito destaque. Fez mais de 200 partidas pela equipe, fez com que o time voltasse a ganhar títulos, coisa que não acontecia há muitos anos. Ganhou 19 títulos jogando pelo time do Nacional. E quando ele se machucava, ele não levava isso em consideração. Jogar pelo Nacional era mais importante. O problema é que ele não se recuperava, ele não se preocupava com isso. Doía o joelho, doía a coxa, doía a perna, mas ele queria jogar, ele não parava nunca, apesar da advertência de tanta gente que isso poderia custar muito caro para ele. Com 25 anos, a condição física dele era precária. Como ele não era um jogador de um alto nível, ele dependia muito da força física do próprio corpo para jogar futebol. E o Nacional começou a ter problemas com esse jogador. Era necessário substituí-lo. Mas como substituir alguém com tanta paixão pelo clube? Como substituir alguém que amava o Nacional acima de qualquer coisa? Mas o presidente teve que ter uma conversa com ele e falou: olha, infelizmente nós vamos ter que contratar outro jogador para o seu lugar. E você ficará na reserva. A reserva naquela época significava jogar raramente, não tinha substituição. Reserva era quando ninguém pudesse jogar e ele teria uma oportunidade de vez em quando de atuar pela equipe. Isso pesou demais. A última partida contra o Charley foi em 1918, no dia 4 de março. Um dia depois, na madrugada do dia 4 para o dia 5, ele foi ao centro do gramado do Parque Central, que aliás foi onde aconteceu a primeira partida da Copa do Mundo de 1930, portanto a primeira partida das Copas do Mundo, né? Um jogo envolvendo a seleção dos Estados Unidos, uma partida que foi muito marcante naquela época, mas no centro do Parque Central ele foi e acabou com a própria vida. Ele tinha um revólver nas mãos, fez um disparo, acabou perdendo a vida e deixando duas cartas. Uma emocionada, pedindo desculpas para a família, outra agradecendo ao presidente do Nacional e dizendo que sem o Nacional ele não poderia viver. Pediu ainda para ser sepultado junto a dois irmãos que perderam a vida no acidente e que eram os primeiros ídolos do time do Nacional. Isso foi cumprido. Até hoje, a torcida do Nacional estampa faixas pelo sangue de Abdon. Ele é um marco na história do futebol do Nacional e do futebol mundial, pelo seu amor total e pleno. Chegou a jogar também pela seleção do Uruguai, até ganhar uma competição internacional, mas a sua marca é ligada ao Nacional e ao amor absolutamente irrestrito pelo futebol. Se você tiver algum tipo de pensamento suicida, procure o CVV. É uma maneira de você evitar esse tipo de situação. Abdon foi um exemplo de amor, mas também foi um exemplo de como lidar mal com as coisas. Pelo seu grande amor, pela sua vontade de jogar futebol, pelo carinho pelo Nacional, Abdon Porte vai para o panteão dos deuses da bola, o panteão do Premium Auto Shopping.